desistir. Eu percebo. Agora eu queria começar aqui pela história da Isabel. A história da Isabel, porque vocês têm vivências muito diferentes. Conte-me lá, Isabel. Nasceu já em Moura? Sim. Nasceu em Moura. Nasci. Numa família com mais irmãos ou Sim, filha nós única? somos 8 irmãos. 8 irmãos. E cresceram com o pai e com a mãe? Não. Eu tinha 5 anos quando a minha mãe se separou do meu pai. Certo. E pronto, e estive a viver com a minha mãe. E ficou a viver com a sua mãe a partir dos 5 para a frente? Sim, até aos meus 11 anos. Até aos 11 anos. Até aos 11. Ficou a Isabel e os seus irmãos também? Ou seja, vocês ficaram os 8 a viver com a mãe? Não, ficou 4 com o pai e 4 com a mãe. Ah, ficou dividido assim? Sim, ficou dividido. Mas enquanto esteve com a sua mãe até aos 11 anos, via o seu pai? Tinha contacto via. com ele? Sim, sempre. Agora, segundo sei, Isabel, foi uma infância difícil. Foi muito complicado. Explique lá, como é que foi? Não fui criança. Mas porquê que não foi criança? Tive que crescer porque nós éramos 8 irmãos, com bastantes dificuldades. E pronto, o meu pai faleceu, eu tinha 14 anos, mas antes eu deixei a escola. Mas deixou a escola com que idade? Deixei a escola com 12. Com 12. E até aos 12, enquanto frequentou a escola, numa família com tantas dificuldades financeiras, porque realmente era uma família com muita pobreza, não vamos fugir à palavra, com muita pobreza. Tem memórias dessa diferença, por exemplo, na escola? Até hoje me atormentam. Explique-me lá do que é que se lembra. Lembro-me de ir para a escola com os sapatos rotos, de ir para a escola com sacos de plásticos, porque não ter mochila, passar fome. Passou fome. E os seus irmãos também? Também. Mas por ser só a sua mãe a trabalhar? Não, porque tipo, a minha mãe, nós vivíamos com a minha mãe e era o meu pai. Era dividido as despesas, mas nós depois também houve uma altura que viemos com a minha mãe para Lisboa, a viver. E depois foi aí que eu quis deixar a minha mãe para ir viver com o meu pai, para ir trabalhar. Isso tinha que idade quando quis deixar de... 12. 12. Tudo com os 12. Então, aos 12 anos, por sua opção, Isabel... Fui viver com o meu pai para foi ir viver trabalhar. com o seu pai. Mas o seu pai já tinha lá os 4 irmãos ou... Só tinha já lá na altura 2, porque os outros já estavam juntos. Ou seja, já eram mais crescidos, já tinham mais feito a vida crescidos, deles. exatamente. E o seu pai recebeu-a bem? Sim. Tinha boa relação com o seu pai? Eu, por aquilo que eu percebi, Isabel, quando li a sua história, senti que o seu pai foi um homem muito importante na sua vida. Certo? Era seu amigo? Era tudo para mim. Explique lá o que é isso era tudo, Isabel. Era o meu porto-abrigo. Ou seja, podia ser um homem humilde, um homem sem estudos, mas um homem que sabia amar bem. Não, nunca deixava nos faltar nada. Com ele não passou fome nem necessidades. Não falta. Então não se arrepende de ter ido viver com ele aos 12 anos? Eu às vezes digo, eu preferia que o mundo, o tempo parasse ali, com 12 anos, porque ele estava vivo. Ele faleceu, tinha eu 14 anos. Mas foi de repente? Foi uma coisa de repente? O meu pai faleceu em janeiro de 99. Adoeceu em novembro, com um tumor no estômago, e faleceu em janeiro. Bem, foi fulminante. Foi um mundo para mim. Já passou 21 anos e ainda choro. Eu lembro-me de tudo, como passou. E nesse ano, que o meu pai faleceu, nós tínhamos ido a Lisboa vê-lo. E quando eu fui ver o meu pai, foi quando ele faleceu. Mas então, quando o seu pai faleceu, nesse período em que ele faleceu, não estava a viver com ele? Estava. Estava. Ah, quando diz ir vê-lo ao hospital? Sim, fui ao hospital. Certo. E lembra-me, fui ao quarto dele, estive com ele e faleceu ali, comigo ao lado. Então assistiu a esse momento? Assistiu. Isso é impossível de esquecer, Isabel?